Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item que nós vamos iniciar e já finalizar hoje é Transmissão Oculta do Pensamento. São as questões 419, 420 e 421. Evidente que nós não vamos esgotar esse assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, não tenho evolução para isso, mas no ponto de vista que nós vamos trabalhar, pode ajudar a somar com outros pontos de vista, e aí você vai acumulando esses pontos de vista e vai tendo cada vez mais condições de formar o seu, não é? Compartilhe, curta, dê o seu joinha, né? Comente, que isso ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é você compartilhar, comentar, curtir, dar o joinha, né? Porque o YouTube e o Facebook, com isso, sugerem para outras pessoas. E você fazendo isso, você acaba ajudando a divulgar a doutrina espírita. Tá bom? Vamos lá. Questão 419, Transmissão Oculta do Pensamento. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, produz-se em vários pontos ao mesmo tempo? Até pouco tempo atrás, mesmo antes do Espiritismo, e até o próprio Espiritismo, ele tinha, naquela época, até século XIX, no século XX também teve, mas bem menos, havia a centralização de algumas situações. Então, Albert Einstein trouxe grande contribuição, Isaac Newton, Nikola Tesla, Thomas Edison e tantos outros foram trazendo, Stephen Hawking, foram trazendo as informações e eram pessoas de destaque. Hoje em dia, a gente já vê isso mais em equipe, em grupos de pessoas que por afinidade vão se reunindo, afinidade primeiro por ocasião do trabalho, depois por afinidade, vão se reunindo e aí trazem as aspas descobertas que fazem, que avançam o planeta. Não, beleza. Por que isso acontece? No caso do Espiritismo, por exemplo, Kardec fez a reunião de tudo isso, era o trabalhador, era o missionário nesse sentido, mas os espíritos se manifestavam em todo o mundo, literalmente falando, em todas as partes do mundo. E essas informações chegavam até Kardec, que as compilou todas e as verificou tudo direitinho para que nós tivéssemos uma ciência, uma filosofia, uma religião, que é a doutrina espírita. Então a pergunta é nesse sentido: por que é que essas ideias, essas descobertas vão para todo lugar? O avião foram os irmãos Wright nos Estados Unidos que inventaram o avião, ou foi o Santos Dumont que inventou o avião? Tá, o avião como nós conhecemos, mais como os irmãos Wright fizeram lá nos Estados Unidos. Mas a forma de algo mais pesado que o ar ser dirigível, ser possível de dirigir, Santos Dumont. Enfim, há essa discussão eterna, quem foi que criou o avião primeiro. O fato é que em dois pontos diferentes do globo, numa época que não tinha internet, que não tinha globalização, surgiu essa, aspas, ideia. Né? Vamos ver a resposta. Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem, ser humano, julga tê-lo inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais exata do que imaginais. Cada um contribui para propagá-la sem o perceber. Tem uma frasezinha de Kardec. Assim, muitas vezes, nós, espíritos, revelamos a outros espíritos sem que saibamos o que foi objeto de nossas preocupações durante a vigília, enquanto estávamos acordados, enquanto nosso corpo estava acordado. Normalmente, nós captamos, enquanto encarnados, aquilo que está na psicosfera da Terra, para nós podermos, então, aspas, inventar alguma coisa ou descobrir alguma coisa. Então, o plano espiritual, trabalha-se no plano espiritual para aquilo, para aquela situação, e essas informações, essa matéria mental, ela é então lançada na atmosfera psíquica da Terra. E aí encarnam pessoas preparadas para conseguir absorver essa matéria mental e entender essa matéria mental e aí colocar em prática. E no desdobramento, na emancipação da alma, enquanto o corpo dorme,
por afinidade, podemos nos encontrar com pessoas que também têm a mesma capacidade, que se prepararam no plano espiritual junto conosco para poder absorver essa matéria mental, para poder entender essa matéria mental, para poder captar essa matéria mental e, com isso, inventar, descobrir, vamos colocar assim esse termo, as coisas aqui na Terra. Um exemplo muito claro que nós tivemos em formação há alguns anos, a forma como os smartphones trabalham hoje, operam hoje, poderia ter surgido muito tempo atrás. Há muito tempo atrás já estava essa matéria mental, da forma como cada celular acaba sendo uma antena que propaga informações para lá e para cá, os GPS agindo, enfim, essa forma de transmissão de dados, de ter um telefone na mão e tudo mais. Isso poderia ter surgido na Terra muito, mas muito tempo antes do que realmente surgiu, porque já no início do século XX já tinha essa informação na psicosfera da Terra. Tá, mas não havia condições de criar tudo isso. Por quê? Porque algumas pessoas precisavam captar essas informações e criar os insumos, os equipamentozinhos para construir um telefone celular, como fazer para as linhas de transmissão e as antenas transmitirem o sinal e receberem o sinal. Então cada um foi pegando uma parte em várias partes do mundo, interpretando aquele todo, para que até então, depois que tivesse feita toda a base, pudesse surgir o celular, que eram aqueles tijolões, lembra? E aí fosse diminuindo até que virasse o smartphone que a gente tem hoje, né? Ah, mas o Steve Jobs ele veio com essa ideia para fazer tal. Não só ele, várias outras pessoas no mundo tinham a mesma ideia de fazer com ícones, como nós temos hoje o iPhone, como nós temos hoje os Androids da vida, etc. O fato é que captou aquilo que estava na psicosfera da Terra, na matéria mental que estava na psicosfera da Terra, se preparou no plano espiritual para isso, quando estava aqui conseguiu captar essa psicosfera, e aí foi desenvolvendo. Mas quando ele chegou, por exemplo, Steve Jobs, quando ele chegou para fazer o iPhone, muitos outros já tinham captado o que estava na psicosfera para criar os ingredientes, para criar os processadores, para criar a forma de funcionamento, para criar a transmissão dos dados, para criar as antenas que transmitem os dados, a convergência para sair de uma antena e a outra. Eu estou nesse espaço que está nessa antena, e eu venho para esse espaço que é outra antena, já troca, meu celular continua funcionando. Isso tudo teve que acontecer antes. Então é sempre assim. Por isso que muita gente capta ao mesmo tempo as informações, porque está na psicosfera da Terra. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Resposta. O espírito não está encerrado, está dentro do corpo como numa caixa. Ele se irradia em todo o seu redor. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Eu posso sentir um outro espírito, tanto de um encarnado ou de outro, ou de um desencarnado, enquanto meu corpo está acordado? Sim. Porque no estado de vigília, eu estou aqui no corpo, mas eu não estou preso dentro do corpo. Eu, espírito, não estou preso dentro do corpo. Como a água está dentro de uma garrafa. Imagina a garrafa, a água lá dentro. Se você coloca uma tampa, ela não sai de lá. Não é? É diferente. Nós estamos irradiando o tempo todo, mas a pele segura um pouco, né? A carne segura um pouco, mas a gente está irradiando a nossa luz, a nossa psicosfera. Toda vez que eu falo, qualquer coisa que eu vou falar, antes eu gerei matéria mental. Antes de falar, eu gerei matéria mental. E aí quando eu falo, sai de mim a matéria mental junto com o som da minha voz e bate em você. Tá? Eu penso sem falar, não penso? A minha matéria mental, portanto, está sendo gerada o tempo todo, mesmo que eu não fale. E eu consigo direcionar para outras pessoas que eu penso nelas, quando eu penso nelas. De repente estou me lembrando aqui, nossa, é o fulano de tal que eu gosto tanto, né? A minha matéria mental está batendo em cheio nele, onde quer que ele esteja. Esteja encarnado ou desencarnado. Porque eu gerei a matéria mental e mandei. Mesmo sem ter falado. Tá? 421.
Porque duas pessoas perfeitamente acordadas muitas vezes têm instantaneamente o mesmo pensamento? Isso é bastante comum quem tem uma afinidade de aptidões. Resposta: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Tem uma frase de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem haver necessidade de sinais exteriores de linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Isso acontece bastante e a gente consegue ver um exemplo prático dessa situação de transmissão oculta do pensamento com mãe e filhos. Principalmente se há afinidade grande entre a mãe e o filho. Ah, Fábio, mas a mãe não faz diferença. Eu não estou falando que mãe faz diferença, mas a afinidade é diferente. Não adianta. Você tem 3 filhos, vai ter necessariamente mais afinidade com um. Vai ter. E menos afinidade com o outro. Vai ter. Isso é fato, porque nós temos muitas encarnações e ninguém está no mesmo nível. Então, nós estamos tudo mais ou menos na mesma faixa ali. Mas afinidade nós temos ou não com outras pessoas. Numa encarnação, tem um espírito afim que veio junto para se amparar na família, e na mesma família veio um para reharmonizar porque tem problema. Então é óbvio que tem mais afinidade com um do que com o outro. E acontece muito com mãe essa situação. A mãe pensa no filho e toca o telefone. Já deve ter visto isso já, né? Nossa, estou com um aperto aqui, toca o telefone. Oi, filha. Mas como que você sabe que sou eu? Ah, eu senti que era você e tal. Porque quando eu penso em alguém, a minha matéria mental se desloca em direção à pessoa. Se nós temos afinidade, quando a minha matéria mental chega a você, você sente. Se nós temos afinidade, quando a matéria mental sua, no momento que você pensou em mim, chega até mim, eu me lembro de você. E assim sucessivamente. Nós podemos receber, inclusive, captar ideias ao mesmo tempo. Nós estudamos no plano espiritual transmissão pela internet, um exemplo. Transmissão via internet. Nós estudamos no plano espiritual. Essa matéria mental está aqui, né, na psicosfera da Terra. Nós dois estudamos para isso, no plano espiritual. Encarnamos, estamos aqui, de repente nós estamos conversando e a gente fica mais tranquilo, mais relaxado, emancipa-se um pouco a alma e a gente começa a captar essa matéria mental que nós estudamos no plano espiritual. E eu falo assim, nossa, e se a gente fizesse dessa forma? Outro fala, eu estava pensando exatamente isso, inclusive para completar com isso. Eu falo, nossa, eu tinha pensado nisso também. Captamos a matéria mental. O tempo todo estamos imersos em matéria mental das pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Se você tiver com o celular na mão agora, se alguém te ligar, vai chegar até você, porque o tempo todo você está recebendo sinal das antenas, né? Mas você não está vendo. Mas se alguém ligar para você, vai tocar o seu celular. Por quê? Porque teve o direcionamento. O outro aparelho direcionou para você, para o seu aparelho, e o seu aparelho toca. Vamos imaginar pessoas, aparelho. Alguém está pensando em você. Nós estamos imersos na matéria mental de todo mundo. Alguém pensou em você, o pensamento chega até você. Exatamente desse jeito você capta. Eu capto e assim vai. Quanto mais evoluídos estamos, mais fácil de nós percebermos essa matéria mental. Quanto menos evoluídos estamos, menos a gente imagina que isso é possível, inclusive. Bom, é isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.